Desejo a todos Shalom Lekulam. Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Que o Eterno abençoe a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Vamos dar continuidade ao estudo do maravilhoso livro Sefer Hizayon, o livro de revelação, o livro de Apocalipse. E voltando, nós vamos continuar no capítulo 9, que foi de onde paramos. Já adianto para vocês, o capítulo 9, sem dúvida nenhuma, se não for o mais complicado, está entre os mais complicados. Na minha opinião, o capítulo 9 é o mais complicado de todos. É o capítulo mais complicado de todos, é o capítulo 9, na minha opinião. Outras pessoas vão dizer que são outros capítulos, né? Mas, na minha opinião, o capítulo 9, ele traz uma dificuldade imensa de compreensão, de entendimento. Por causa da quantidade de símbolos que são trazidos para nós, e símbolos alguns até um pouco estranhos. Mas o que é que a gente vai fazer? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar desesperado. Nós temos uma chave que abre muitas portas de entendimento. E essa chave chama-se Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é a principal chave de compreensão do livro de Apocalipse. Tenho dito a vocês que pelo menos 2/3 do livro de Apocalipse são citações que são encontradas na Torá, nos profetas e nos escritos. Portanto, não há nada melhor do que recorrer à Escritura Sagrada. E é isso que nós vamos fazer, como sempre temos feito. Vamos recorrer à Escritura para poder clarear para nós alguns textos que serão trazidos, tá? Pelo menos, se não tivermos um entendimento completo, o que é algo muito, muito difícil de acontecer, né? Nós temos que ser humildes e buscar sempre entender o texto, sem a presunção de achar que vai entender 100% completamente. Isso, eu também já falei isso para vocês várias vezes. Nós temos que ir sempre, meato, pouco a pouco, e estar feliz em relação ao ensino do Eterno, à instrução do Eterno. Então, quando ele nos ensina, quando ele nos instrui, nós ficamos felizes. Se ele quiser nos instruir mais, então vamos buscar mais, vamos procurar saber mais. E se for da vontade dele, pela graça, pela misericórdia dele, nós vamos conhecendo. Ficamos felizes sempre que aprendemos. Com toda a humildade, nós buscamos isso pouco a pouco, dia após dia, na medida que o Eterno desejar para nós. Vamos nessa medida, então, tentar entender o capítulo 9. Rapidamente, já passamos para ele. Vamos analisando aqui os textos para vocês. Só lembrando que o capítulo 9 inicia dando continuidade ao shofarot, ao shofar, no plural, shofarot, shofás, no português, né? Que começaram a ser tocados no capítulo 8. Vocês se lembram que são Sheva shofarot, ou seja, 7 shofás. Já foram tocados 4, e agora vem os 3 últimos. Os 3 últimos. Então aqui inicia o verso 1 com o 5º shofar. Vaitkar, e tocou Hamalar, o mensageiro, entre parênteses, o anjo, o mensageiro, Ha-Hamishi, o 5º mensageiro, Vaeré, e apareceu, quando foi tocada o 5º shofar, apareceu, olha o detalhe, olha o símbolo, o primeiro símbolo, Kohav, apareceu uma
Kohav, uma estrela. Essa palavra Kohav, que é simplesmente espetacular, né? Já falei para vocês várias vezes, mas não canso de falar. As duas primeiras letras é o número do Eterno, 26, porque 20 mais 6 é 26. E as duas últimas letras da palavra estrela dá 22. 20 mais 2, 22. 26 é o número do nome do Eterno, você somar todas as letras, dá 26. E 22 são as 22 letras do Aleph Bet do alfabeto hebraico. As 22 letras que foram faladas, que foram utilizadas para que tudo que existe viesse a existir. Porque tudo foi feito através da palavra, através das letras hebraicas, através da palavra, através do hebraico. Que foi as palavras que o Eterno utilizou, dando ordem para que tudo viesse a existir. Para o Hashem. O idioma, que quando os nossos pais foram criados, falavam, até a Torre de Babel, todos falavam um único idioma, o idioma da criação, obviamente. Muito interessante o que representa as estrelas. Agora, a palavra estrela, ela não aparece na escritura no singular como está aqui. A palavra sempre aparece no plural, nunca aparece estrela, sempre aparece estrelas. Kohavim, Kohavim ou Kohavei em aramaico, Kohavim em hebraico. Sempre vai aparecer no plural, como águas. Nunca vai aparecer na escritura a palavra água. Sempre aparece águas, sempre plural. Maim, maim, sempre plural, sempre. 100% plural. Então, nesse caso aqui, a gente tem que já notar um detalhe muito interessante, é que a estrela aqui, ela aparece no singular, algo que é totalmente incomum. Não é que está errado, não é que a palavra estrela não possa aparecer no singular, claro que pode, mas nunca apareceu. Então, se ela aparece agora no singular, quer nos mostrar algo interessante, que não se trata em si de uma estrela, e sim esse símbolo representa um ser ou alguma coisa. Porque se estivesse falando das estrelas, realmente apareceria no plural, como sempre aparece em todos os livros da escritura. Essa estrela, Kohav, Nofel, apareceu a estrela caindo. No toque do shofar, do quinto shofar, a estrela aparece caindo. Então, quando foi tocado o shofar, foi mostrado que ela começou a cair. Cair de onde? Min hashamayim, dos céus, até Artsa, até a terra. Artsa é o feminino de Eretz, terra no sentido delimitado geograficamente, que pode ser uma nação, várias nações, uma região, ou até dentro de uma nação, uma região, por exemplo, uma tribo. Eretz Yehuda, a terra de Yehuda, pode ser a delimitação apenas da tribo de Yehuda. Eretz Pilistim, a delimitação do território dos filisteus, que era consistido em Ashkelon, Ashdod, Azá, Gat e Ekron. As principais cidades filisteias. Então, pode chamar Eretz Pilistim, a terra dos filisteus, terra no sentido geográfico delimitado. Então, essa estrela, seja lá o que for, a gente vai analisar agora, ela aparece ao tocar, o mensageiro tocar a quinta trombeta, o quinto shofar, não trombeta, shofar. O quinto trombeta é uma outra coisa, ela é de prata, o shofar é o chifre de carneiro. Aparece a estrela caindo dos céus até a terra. Depois diz, Vayanaten lo, e foi dado para ela. O que foi dado para a estrela? Mafteach,
Mafteach, até os dias de hoje, quer dizer chave. Você vai no hotel em Israel e você pede a sua chave. Ani rotze mafteach sheli. Eu gostaria da minha chave. Vakashá, por favor. Mafteach, chave. Mafteach tem a ver com a palavra petar. Petar ou patar, que é o P, o Tav e o Ret. As palavras hebraicas são muito interessantes, porque uma está ligada à outra. Veja, a palavra chave tem a ver com a palavra diretamente ligada à mesma raiz da palavra abrir, patar. Patar quer dizer abrir. Petar quer dizer abertura ou portal. Petar, abertura. Petar Tikva, abertura da esperança. Lá, uma cidade próxima a Tel Aviv. Mafteach foi dada para essa estrela que caiu dos céus, não por acidente, não porque foi expulsa, nada disso. Tudo foi programado. Você observa que o shofar foi tocado e ela aparece caindo com um propósito. Ela vai cair não sendo expulsa, não. Ela vai cair porque ela tem um propósito. Ela vai receber a chave Libe'er Hatehom, para o poço do abismo. Olha quantos detalhes tem nesse verso 1. Então vamos circular aqui os detalhes. Primeiro, estrela. Segundo símbolo, chave. Terceiro símbolo, poço do abismo. Eu vou juntar, fazer só um, podia ser poço, podia ser abismo, mas é melhor juntar logo tudo. Então, vamos nos concentrar aqui. Primeira coisa, quem é essa estrela? Essa estrela é a Satã? É Satanás? É o diabo? É o adversário? Claro que não. Não tem lógica ser a Satã. Até porque ninguém imagina que Revelação capítulo 9 está se tratando do passado. Segundo as doutrinas religiosas, Satã foi expulso do céu. Algo que não é apoiado pelas escrituras sagradas. Algo que não é apoiado pelas escrituras sagradas. Que ele era um anjo bom e que se transformou no anjo mau. Isso é apenas um mito ou más interpretações da escritura. Para mais informações, assista nosso vídeo, se você não assistiu ainda, A Origem do Mal. E tenho certeza que você vai ter uma visão diferente, se é que você não já tem. Mas a escritura não apoia isso. Além do mais, o capítulo 9 de Revelação está descrevendo o futuro. Ou trazendo algo que vai acontecer dentro do primeiro século. Ou no fim dos tempos. É isso que nós vamos tratar durante o nosso estudo. Então não faz sentido tratar-se de Satã. Porque se ele tivesse sido expulso dos céus, isso deveria ter acontecido muito antes de tudo isso, não é verdade? Segundo, essa estrela que tem a chave do abismo, ou a chave do poço do abismo, o próprio livro de Revelação, desculpa o trocadilho, nos revela que se trata de um mensageiro, de um anjo. A estrela trata-se de um mensageiro, de um anjo. Veja, capítulo 20 do próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, diz assim: e um mensageiro, descendo dos céus, vou colocar para vocês o texto, tá? Vou colocar para vocês o texto aí, tá aparecendo na tela a Davar. Então vou colocar para vocês o texto. Vamos ler juntos o texto. Capítulo 20, verso 1, que responde à pergunta de quem se trata, quem é essa estrela. Capítulo 20 diz assim: a mesma expressão que aparece no capítulo 9, verso 1. Vaeré, e apareceu Malar, um anjo,
Yored min hashamayim, descendo dos céus, o beiador, e na sua mão, o que é que tem? Mafteach, uma chave. A chave de onde? Aterrom, do abismo. Ratok, ratok é corrente. Ratok, e uma corrente. Gadol, e uma grande corrente. E uma grande corrente. Então, esse mensageiro, esse malar, ele tem a chave do abismo. E, além disso, ele tem uma grande corrente. Então, perceba que a mesma coisa que está no capítulo 9 está no capítulo 20. Não pode ter duas pessoas com a mesma chave. Tá? Não pode ter a porta, não pode ter várias pessoas que têm a mesma chave. Quando se trata de chave na escritura, é algo único. Não tem cópia, não existe cópia. Não é qualquer um que pode chegar e abrir. Então, existe alguém designado que tem a chave do abismo. No capítulo 9 de Revelação, ele traz mais detalhes ainda. Ele cita o poço do abismo, que faz parte do abismo. No capítulo 20 fala abismo, já engloba abismo, poço, engloba tudo. Porém, no capítulo 20 ele tem um elemento a mais. Ele desce do céu. Se ele desce, é porque ele subiu em algum momento, depois que ele desceu no capítulo 9. Ele subiu para pegar o quê? Uma corrente, porque num determinado momento ele vai apreender, ele vai amarrar, ele vai acorrentar alguém. Isso nós vamos ver lá no capítulo 20, não precisa discutirmos agora sobre isso. Então já vimos que essa estrela não se trata de Satã ou de qualquer outro ser que não seja um mensageiro do Eterno, que desceu à terra por um propósito, tá? Não foi expulso, nada disso. Tanto que foi dado para ele a chave. A chave Libeer Haterom, para o poço do abismo. E aqui nós temos a chave. Em hebraico, a palavra Mafteach, o principal propósito dela é abrir. Mas não quer dizer que uma chave só abre. A chave também fecha. Mas normalmente o primeiro entendimento que você tem da palavra-chave em hebraico, mafteach, é da palavra petar, quer dizer abrir, patar, abrir. E é uma chave para um poço, be'er, um poço. Dentro do abismo, possui um poço. É interessante que a palavra abismo, e aí vem a segunda pergunta, ou a terceira pergunta, já não me lembro. O que é esse abismo? Muita gente vai perguntar, esse abismo trata-se do inferno? Como a primeira pergunta é, essa estrela trata-se de Satã? Já vimos que não. E aí vem a segunda pergunta, esse abismo ao qual esse mensageiro que tem a chave, que foi dado para ele a chave, vai abrir, trata-se do inferno? Resposta, negativo. Não existe inferno. O inferno em si não existe. Nem existe e nem existirá. Na Escritura Sagrada não tem inferno, não existe essa palavra. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Os tradutores, claro, principalmente durante a Idade Média em diante, carregados de doutrinas e traduzindo para determinadas religiões, implementaram a palavra inferno, aonde aparece a palavra Sheol, sepultura. Sheol quer dizer sepultura, não inferno. É engraçado que em muitos lugares eles colocaram sepultura e em outros lugares eles colocavam inferno, porque era meio complicado dizer, por exemplo, que Abraão foi para o inferno, que Jacob foi para o inferno, que Isaac foi para o inferno, que David foi para o inferno. Sempre aparecia, eles colocavam sepultura, mas a palavra é a mesma. Sepultura. Depois, após a morte, você é enterrado. Isso é sepultura.
A sepultura, seja lá onde for. A sepultura pode ser o fundo do mar. A sepultura pode ser uma montanha, né? O cume de uma montanha. A pessoa morreu ali e os restos mortais ficaram ali. Ali é a sepultura. Sepultura é o último lugar do corpo. Sheol, não inferno. Não existe na escritura isso. Até a outra palavra que alguns tentam colocar como inferno, já que quando chegam à conclusão realmente que Sheol é sepultura, e aí tem uma outra palavra que querem colocar como inferno, que é a palavra Gehinom. Gehinom nada mais é que o Vale de Hinnom. Ao sul de Jerusalém, inclusive existe até hoje o vale onde se queimava o lixo de Jerusalém. Todo o lixo era incinerado, era juntado, passava-se todo o lixo pelo portão sul, por isso que o nome do portão é Portão do Monturo ou Portão do Lixo, e aí se levava para o sul, e lá nesse vale, na parte baixa, o vale, claro, se queimava todo o lixo que era produzido pelo menos uma vez por semana, se queimava todo aquele lixo, incinerava até virar cinzas. Ninguém podia apagar, tinha que deixar o lixo queimar completamente. Esse mesmo local onde o lixo era queimado, no passado, na época dos profetas, infelizmente, eram queimadas crianças nesse vale de Hinnom. Algo terrível que começou com os cananeus e que muitos do povo de Israel também, infelizmente, aderiram a essa terrível tradição. Então, o vale de Hinnom tem essa conotação de queimar completamente até destruir, até acabar, até virar cinzas. E é utilizado como uma metáfora para a segunda morte. A morte definitiva. Hasve Halila, que nunca aconteça com nenhum que está me escutando nesse momento. Esse é o desejo do meu coração. Esse também é o desejo do Eterno. Bom, então não se trata o abismo, que é a palavra teom, de teom. Não se trata nem de sepultura e muito menos de inferno. Não existe a palavra inferno na escritura. Temos também um estudo chamado O Inferno Existe? Aí você pesquisa no nosso canal, você vai achar. A ideia de inferno foi criada, na verdade, durante a Idade Média. Né? Antes da Idade Média não se tinha nem ideia disso aí. A partir da Idade Média, principalmente com as obras de Dante de Alighieri, é que ficou muito, muito forte essa ideia de inferno, para assustar as pessoas e para controlar as pessoas. Bom, vamos lá. Gênesis, capítulo 1, verso 2. Verso 2. Ve'aretz haitá, e a terra tornou-se tohu vavohu, desabitada e sem vida, desordenada. Ve'osher, e a escuridão, alpnei tehom, estava sobre a face do abismo. Veja, já existia escuridão, já existia abismo e também existia águas. Ve'ruach Elohim, e o mover de Elohim, ou o vento de Elohim, merachefet, pairava, alpnei hamaim, sobre a face das águas. Já existiam águas, já existia a escuridão e já existia o abismo. Sempre que você vê na escritura a palavra tehom, abismo, você vai notar que está sempre ligada às águas, sempre. Sempre a palavra abismo estará ligada a águas. Isso porque claramente se nota que o abismo é a última parte do planeta Terra. É a última parte. Você tem o solo. Vamos tratar do solo para baixo.
Você tem o solo, abaixo do solo as águas e abaixo das águas o abismo. Já no livro de Bereshit ele é citado e será citado em muitas passagens bíblicas. Essa palavra aqui, ó, Tehom. Muitas passagens bíblicas serão citadas a palavra abismo, que tem o valor numérico 451. É engraçado porque 451 é o mesmo valor numérico da palavra teená, figueira. Muito interessante isso. Mas vamos dar continuidade. Já vimos que abismo não tem nada a ver nem com sepultura e nem com inferno, muito menos com inferno. E que abismo é a última parte do planeta Terra. Falando para baixo, não para cima. A última parte. Quando houve o dilúvio, está escrito que os abismos foram rompidos e a água veio de baixo, né? E chegou até a terra. Abriu-se. Então, perceba, abismo tem a ver com água. Existe água no abismo? É o que parece quando a gente lê, por exemplo, sobre o dilúvio. E mais interessante é que quando a gente lê aqui esse verso 1 do capítulo 9, aparece a palavra poço, be'er. Be'er é poço em hebraico. Be'er, poço. Se é poço, é porque tem água. Ah, mas o poço pode estar vazio, estar seco. Ok. Mas o poço foi feito por causa de água. Senão não é a palavra poço. Senão seria masmorra, porque está abaixo. Ou uma caverna. A palavra poço quer dizer, ele foi cavado para água. Se tem ou não tem água, isso não importa. A razão dele existir é por causa da água. Em algum momento, se ele foi chamado de poço, ele tem ou ele tinha água. Senão não é poço, é qualquer outra coisa. É caverna, masmorra. Tudo isso tem palavras em hebraico. O poço do abismo. Então ele tinha a chave, ele não tinha. Foi dado para ele, ao ele descer a terra, foi dado para ele a chave do poço do abismo. E obviamente a chave é para ele abrir. Que está escrito. Veja. Que coisa linda. Vai fitar e abriu P-Tav-Het. P-Tav-Het. Tá vendo? A mesma raiz de chave é a mesma raiz da palavra abrir. Mesma coisa. Chave e abrir é a mesma coisa. E ele realmente abriu et be'er, o poço, ateon, do abismo. O poço do abismo foi aberto. E se o abismo, claro, sempre é embaixo, obviamente, o abismo é lá no final, a parte de baixo. Se foi aberto o poço do abismo, o que é que vai acontecer? Vaial, e subiu para cima. Kitor é um vapor ou uma fumaça. Depende do contexto. Vamos ver se o contexto aqui se encaixa melhor. Fumaça ou vapor? Em hebraico é uma palavra só. Min habe'er, e subiu um vapor ou uma fumaça do poço. Kekitor, como um vapor. Ha-kivisham. Ha-kivishan. Kivishan quer dizer fornalha. Então, qual é que se encaixa melhor? Vapor ou fumaça? Fumaça, nesse caso, fumaça. Porque fornalha, apesar de ter a quentura, né? Mas o que mais está ligado a uma fornalha é justamente a palavra fumaça. Então, vamos ler de novo. E subiu uma fumaça do poço, como uma fumaça
HaKivshan, da fornalha Rav Meod. É Yohanan. Yohanan é assim. Yohanan eu gosto da forma enfática dele. Não precisava colocar Rav Meod. Bastava colocar Rav, grande, de uma grande fornalha. Não, ele coloca de uma fornalha muito grande. Yohanan. Gente, não tem como não ser Yohanan que escreveu esse livro. Não tem como. É exatamente o mesmo. Ou então, se não foi Yohanan, foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Yohanan, escreveu também esse livro. É a mesma pessoa. A gente nota claramente na forma de escrever, na forma de se expressar, e principalmente nos exageros linguísticos. Uma fornalha Rav Meod, muito grande. Essa fumaça que subia dessa fornalha grandiosa, da fornalha muito grande, o que aconteceu? Vimos essa palavra agora no livro de Gênesis. Vaterchar, que vem da palavra Rocher, escuridão, e escureceu, olha os detalhes. Grave bem esses detalhes para a gente buscar na escritura a explicação. E escureceu a Shemesh, o sol. Olha o detalhe. O sol, por causa da fumaça, a fumaça foi tão grande, foi tão espessa, foi tão grandiosa, kavod, tão pesada, tão gloriosa, que escureceu a Shemesh, o sol, o Pnei Hashamayim, e a face do céu, ou a face dos céus. Miktor Abeer, da fumaça do poço. A fumaça do poço causou isso. O escurecimento tanto do sol, ou seja, o sol já não conseguia o brilho do sol chegar até a terra, Artsá, uma terra delimitada geograficamente, que vamos tentar descobrir se tem algum texto relacionado ao capítulo 9, e aí a gente vai poder saber que terra é essa. Vocês se lembram que todas as vezes que pesquisamos, sempre a resposta é a mesma. A terra de Israel, mais especificamente Jerusalém. Mas vamos continuar aqui. Vamos ver se vai se tratar de novo disso. Verso 3. Aqui mais complicado fica. Vamos lá. O mitor e do meio, Haktor, do meio da fumaça, e Atzá saía Arbé. Uma palavra que a gente conhece bem. Baruch Hashem. Principalmente quando se estuda o livro de Shemot, Êxodo, as 10 pragas. Do meio da fumaça, dessa grande fornalha, e me faz lembrar, a fumaça de uma grande fornalha, me lembra claramente a mesma expressão que aparece no livro. Claro que não aparece Kivshan Rav Meod, aparece Kivshan Rav, uma grande fornalha. O livro de Bereshit, capítulo 19, Gênesis 19, quando cita a destruição de Sodoma e Gomorra. E vocês se lembram que Abraão, de manhã cedo, quando olhou em direção a Sodoma, ele viu aquela fumaça subindo como de uma grande fornalha. Faz lembrar claramente esse texto aqui. Mas vamos aqui. A palavra arbé quer dizer gafanhoto. Gafanhoto. E saía do meio da fumaça. Fumaça essa que era tão poderosa que chegava ao ponto de tapar o sol, de escurecer no sentido de não trazer luz até a terra. Isso aconteceu também lá no livro de Shemot, em uma das pragas. Apesar que não foi por causa da fumaça, mas o sol escureceu.
Ou seja, não houve luz durante 3 dias no Egito. Então, o sol, os gafanhotos saíram do meio da fumaça. Mas peraí, qual inseto pode sair do meio de fumaça? Qual inseto pode subir de uma fumaça? Qual inseto pode suportar a fumaça? É claro que esse arbé aqui, essa palavra, esse símbolo, não se trata, assim como estrela, todos os dois estão no singular. Não se trata exatamente de um gafanhoto em si. É apenas um símbolo, um remes, uma dica que você pode comparar com algum texto das Escrituras e assim você ter um entendimento do que significa tudo isso. Se tiver na Escritura algo semelhante a isso aqui, se tiver na Escritura, Torá, profetas e escritos, algo semelhante ao que estamos vendo agora, nós podemos ver o contexto que foi dito lá, que, claro, é muito mais aberto o código, é muito mais explicado o código do que em Revelação. Em Revelação nós temos um elemento a mais para Yohanan, o Império Romano. Ele está exilado, ele está preso, tá? Ele não tem liberdade, ele está exilado, ele está numa ilha que não tem como fugir. Ele olha para um lado e só vê água, só vê o mar. Então ele está exilado, ele está preso e escrever abertamente é muito complicado, principalmente porque os inimigos, ou seja, o Império Romano, poderia confiscar esses escritos e assim trazer problemas muito maiores, não só para Yohanan, mas para todos aqueles que recebessem esses documentos. Então, muitas coisas no livro de Revelação, exageradamente, são utilizados códigos, mas são códigos que não são estranhos à Escritura. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, ele dá dicas que você pode, na Escritura, encontrar o mesmo contexto. E aí lá, aonde você vai, você claramente vai ter uma compreensão maior do que ele está tentando trazer aqui. No final, eu vou trazer para vocês o porquê do livro de Revelação ter sido escrito. É o mesmo motivo pelo qual os profetas foram escritos. É o mesmo motivo. A gente encontra aqui nesse capítulo o real motivo dele ter sido escrito. Só foi escrito por isso, não para amedrontar ninguém, não para trazer medo a ninguém, mas existe um motivo pelo qual a Revelação foi escrita. É por isso que eu amo esse livro. Esse é um livro que nos traz esperança. Esse é um livro que nos traz a confiança de buscarmos o arrependimento e uma aliança com o Eterno. É para isso que serve esse livro. Esse é o real objetivo dele. Não trazer medo, não amedrontar ninguém. Nada disso. Não é pelo medo que se chega ao Eterno. O Eterno não quer ninguém com medo que corra para ele. O Eterno quer alguém que se arrependa e que o ame de todo o coração. Esse é o desejo dele, sempre foi, desde que decidiu criar o ser humano. Bom, como pode gafanhotos sair do meio de fumaça? É claro que não se trata de gafanhoto, porque nenhum inseto suporta a fumaça. Nem o ser humano suporta a fumaça. Você não pode ficar muito tempo onde tem fumaça, inalando fumaça, senão você morre. Porque existe um gás, né, o gás carbônico, que é extremamente letal à saúde de qualquer ser vivo. De qualquer ser vivo. É algo que os insetos, eles rapidamente, eles detectam rapidamente a fumaça e sai da fumaça, e foge da fumaça. Sejam insetos, não importa, eles fogem da fumaça. A fumaça é algo
muito prejudicial. Então, é estranho do meio da fumaça sair esses gafanhotos. Claramente não se trata exatamente de gafanhotos, mas é um simbolismo. E vocês vão entender o porquê que foi utilizado esse símbolo gafanhoto já já quando lermos os profetas. Al-Haaretz, novamente a palavra Haaretz, os gafanhotos vieram sobre a terra. E não só isso, Vekoach Nitan, e poder foi dado para eles, Lahem, para eles. Poder foi dado para esses gafanhotos, seja lá o que eles significam, seja lá o que eles forem. Eles tinham poder. Kekoach, como poder, Ha-Akrabim, como poder dos Akrabim, escorpiões, Baaretz, os escorpiões da terra, na terra. Baaretz na terra. Como o poder dos escorpiões na terra. Qual o poder dos escorpiões na terra? Ferroar, lançar veneno, causar dano. Veja, não confunda. Do meio saiu do poço uma grandiosa fumaça. Não é uma fornalha que tem, é um poço que quando foi aberto saiu uma grande fumaça. Como a fumaça de uma grandiosa fornalha. Fumaça essa que escureceu o céu e o sol. E do meio dessa fumaça, vieram gafanhotos. E foi dado poder, poder. Foi dado poder para eles, como poder de escorpiões na terra. Então não pense que o texto está dizendo que saiu gafanhotos e escorpiões. Não, só saiu gafanhoto. Não pensa também que o texto está dizendo que dentro do abismo tinha um poço, que dentro do poço tinha uma fornalha. Não, o texto não diz isso. O texto diz que do poço saiu uma grande fumaça, como uma fumaça de uma grande fornalha. Ou de uma fornalha muito grande, como colocou Yohanan. Muito bem. Eu quero, a partir de agora, ler com vocês uma parte dos profetas. Vou ajudá-los agora a entender um pouco o que estamos tratando aqui, para a gente poder seguir. Eu vou ler toda a parte dos profetas para a gente poder seguir no estudo do capítulo 9. Só abrindo um parêntese. No livro A Guerra dos Judeus, de Yosef Ben Matityahu, ele cita o general romano Sestio Galo, que tinha muitos arqueiros em seu exército, com flechas que possuíam na sua ponta. Algumas possuíam prata, algumas possuíam dispositivos que eles lançavam junto com a flecha fogo. Muito interessante. E causaram muito dano, né? Era um exército de arqueiros impressionante. Mais interessante ainda é a arma brutal de guerra dos romanos, de forte artilharia, que lançavam balísticas, pedras redondas. Um dia eu sentei até em uma e o meu amigo lá de Israel me disse: olha, você está sentado agora exatamente em cima de uma pedra lançada pelos romanos através das suas catapultas. E o nome da catapulta, Escórpio.
Vocês vão ver no final, vou mostrar a vocês. Sabe o que significa Scorpio em latim? Escorpião. Muito interessante isso. Essa comparação, né? Os termos que Yohanan utiliza, que eram muito conhecidos no primeiro século. Ele não diz que que eram escorpiões. Ele diz que tinha poder, os gafanhotos tinham poder como escorpiões. Já já a gente vai olhar todos esses lados, né? E tentar chegar a um denominador comum em relação ao entendimento do capítulo 9. Então, por favor, vamos abrir. Abra, por favor. Eu já vou colocar para vocês aqui a Davar. Abra, por favor, em Joel, capítulo 1. Vamos começar pelo capítulo 1. E vamos tentar extrair o máximo de informações possível, sobre dessa parte dos profetas. E assim hoje Ioel será a grande chave para desvendarmos o capítulo 9. Ioel é maravilhoso para nós. Vamos começar aqui, capítulo 1, verso 1. Devar Adonai Asher Haya El Ioel ben Petuel. A palavra do Eterno veio para Ioel, o filho de Petuel. Ouçam isto, líderes. Shmeu zot hazeknim. Zeknim quer dizer anciãos. Ouçam todos que vivem na terra. Aretz, uma terra delimitada. De que terra está falando? Vamos tentar ver. Já ocorreu algo semelhante a isto em seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Verso 3. Contem a seus filhos a respeito dele. Contem a seus filhos a respeito dele. E que eles contem aos filhos deles. E que estes contem à geração seguinte. Verso 4. O que foi deixado pelos gafanhotos cortadores será comido pelos gafanhotos voadores. O que os gafanhotos voadores deixaram será comido pelos gafanhotos devoradores. O que os gafanhotos devoradores deixaram será comido pelos gafanhotos destruidores. Aí começa todo o desenrolar do capítulo 1, chamando o povo ao arrependimento, ao perdão, ao jejum, à oração, a abandonar os pecados. Eu vou para o capítulo 2 agora. O contexto, eu quis ler um pedacinho do capítulo 1, mas o que mais me interessa é o capítulo 2, para você ver que está falando de gafanhotos. Prestem atenção no verso, cada detalhe de Ioel. Tente fazer a conexão com a revelação 9. Abra o seu coração, abra a sua mente para isso. Veja. Aí você vai ter um entendimento, aí sua mente vai... Eu estou tentando passar para vocês agora o que eu compreendi de revelação. É muito complicado a gente passar para o próximo, passar para outra pessoa um entendimento que a gente tem. Não tem como tirar a minha mente e colocar na sua. Não tem como fazer isso. Então a gente tem que fazer de uma maneira simples, utilizar uma linguagem um pouco mais simples para você entender. É algo muito, muito difícil. Eu aprecio muito aqueles que conseguem fazer isso. E tomara que você consiga entender alguma coisa que eu estou falando. Verso 2. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Eu quero dividir com você. Toquem, veja, mesma expressão que aparece no começo do capítulo 9 de Revelação, verso 1.
Tikeu, mesma coisa. Tikeu shofar. Toquem o shofar. Então temos uma conexão. Lá também o shofar foi tocado. Betzion, em Sião, em Sião. E aqui nós já temos a descrição da Eretz, do lugar, do território, aonde está falando. Que podemos, claro, se tiver muito mais elementos, não só o shofar, não só o gafanhoto, mas se tiver mais elementos que estejam muito próximos da leitura do capítulo 9, aí sim se estabeleceu uma grande conexão e podemos extrair o máximo de Yoel, que não falou tanto assim em códigos. Toda profecia tem códigos, toda profecia tem códigos. Porque toda profecia utiliza muito de parábolas também. Mas as profecias que encontramos aqui são profecias mais abertas. Não se esconde nome de lugares, não se esconde nome de cidades, não se esconde o nome dos inimigos. Vocês vão ver que os profetas falam do faraó, que os profetas falam de Babilônia, e assim sucessivamente. Lá no livro de Revelação não dá para fazer isso. Não dá para falar de Roma. Não vai aparecer a palavra Roma uma vez sequer. Mas a gente vê claramente que está falando de Roma. Não dá para falar o nome do imperador. Mas a gente sabe que está falando dele. Por quê? Porque ele coloca símbolos, ele coloca códigos que a gente verifica e vê minuciosamente, detalhadamente, matematicamente, que está se falando de determinada pessoa. Tudo em código. Por quê? Porque o livro é para um determinado grupo de pessoas. Vamos lá. Yoel, capítulo 2, verso 1. Toquem um shofar em Sion, soem um alarme sobre minha montanha sagrada. Behar Kadishi, meu monte sagrado, minha montanha sagrada, minha montanha da santidade, o monte Moriá. Então há aqui delimitadamente uma terra, um espaço, um lugar, Eretz. Há um espaço delimitado aqui. Então, seguindo. Que todos os que vivem na terra tremam, pois o dia de Adonai, que ba Yom Hashem, que karov, pois está entrando, está chegando o dia de Adonai. Que karov, está próximo, pois está próximo o dia do Eterno, está próximo o dia de Adonai. Yom Hashem, ou Yom Adonai, que eu passei aqui para vocês, que eu selecionei aqui. Essa palavra é uma palavra que aparece bastante nos profetas. Aparece, por exemplo, no profeta Safaniá, e ele diz que esse dia as torres das cidades cairão. Os grandes guerreiros irão chorar como uma menina chora, como uma criança chora, terão medo. As pessoas verão que esse dia será um dia de julgamento, um dia que os corajosos irão balançar as suas pernas, né? As pernas irão tremer. Será um dia como nunca houve antes na história. Então, Yom Hashem é o dia do julgamento. É o dia do juízo. E só existe um dia do juízo. É um dia só. Não existe vários dias de juízos. É um dia só que, apesar de parecer que está demorando, mas na verdade chegará o dia do Eterno. É como um dia, para ele é como 1000 anos. Então nós já estamos terminando o nosso 6º dia, o 6º dia do ser humano. Já estamos terminando o 6º milênio. E aí vai entrar o dia do Eterno. O dia do Eterno é sempre o 7º, sempre. Podemos fazer essa comparação com os dias da semana. Então está muito próximo. O texto diz que será um dia, verso 2. Veja. Yom Rocher.
Rocher, um dia de escuridão. Vimos no capítulo 9 que aquela fumaça escurece não só os céus, como também o sol. E desalento. Será que vai ter desalento? Será que vai ter angústia no capítulo 9? Daqui a pouco a gente vê. Tem. Vocês vão ver. Um dia de nuvens e névoa espessa. Uma horda grande e poderosa espalha-se. Horda de quê? Dos gafanhotos, como vimos no verso 4. Como a escuridão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido com isso. Tampouco haverá outra vez. Jamais houve algo parecido com isso. Tampouco haverá outra vez. Então a gente vê claramente que é um dia único. Baruch Hashem. Por isso, se fizermos a conexão com Revelação, o capítulo 9, você tem que levar em conta, conectando com Yoel, conectando com os profetas, trata-se do dia do juízo, que pode ter tido uma amostra do que será no ano 70, especificamente no final de agosto do ano 70, quando houve a destruição total de Jerusalém, inclusive do templo, mas nada que se compara quando chegar o dia do eterno, o dia do juízo. Não haverá algo parecido com isso. Jamais. Tampouco haverá outra vez, nem após os anos de muitas gerações. Ou trata-se do dia da destruição de Jerusalém, no ano 70. Porém, a palavra Yom Hashem, a maioria dos profetas que a utilizam, trata-se do juízo final. Verso 3. Yoel 2, verso 3. À frente deles, um fogo devorador. À frente deles, um fogo devorador. Atrás deles, uma chama destruidora. Adiante, a terra é como o Gan-Eden. Adiante, a terra é que Gan-Eden, é como o Gan-Eden. Mas atrás deles um deserto. Ou seja, antes desses gafanhotos chegarem, a terra era como o Gan-Eden. Mas depois que eles passam pelo lugar, ficam como um deserto. Nada escapa deles. Verso 4. Eles se parecem com cavalos. Que mareço, sim. Os gafanhotos parecem cavalos. Será que fala de cavalos lá no capítulo 9? Daqui a pouco a gente vê. E atacam como cavaleiros. Farashim. Que farashim? Cavaleiros. A voz que col, como voz, marcavot, como voz de carruagens. Al-Rashei Harim, sobre as cabeças das montanhas, ou seja, sobre os topos das montanhas. Eles saltam sobre os topos das montanhas com uma voz semelhante à voz de carruagens, com chamas crepitantes, devoradoras de restolho. Verso 6. Yoel 2, verso 6. Na presença deles, os povos se contorcem de angústia. Olha só. Vocês vão ver que aqui nos primeiros momentos, no capítulo 9, não é ordenado matar as pessoas, e sim causar dor, causar dano.
que as pessoas vão pedir a morte e não vão encontrar. Vão pedir que as montanhas caiam sobre eles e não vai acontecer. Eles vão sentir muita dor. Olha aqui, ó, causar dor. Toda a face perde a cor. Ou seja, eles ficam espantados, extasiados. Verso 7. Eles atacam como guerreiros. Que Giborim, como guerreiros. Irutsum, ka anshei milchama. Eles atacam como guerreiros e escalam o muro como homens de guerra. Como homens de guerra. Então é claro que isso não é... Você não pode levar literalmente que isso é um gafanhoto, que um gafanhoto não vai fazer uma coisa dessa. A comparação, a gente tem que saber de quem é esse gafanhoto, de quem está falando. Isso a gente vai ver no final. Tenham calma. Cada um permanece em seu curso. Veja. Cada um permanece em seu curso. São super organizados. Sem invadir o espaço do próximo. Sem invadir o espaço do outro. São centenas de milhares. Centenas de milhões. Centenas de milhares. Mas nenhum invade o espaço do outro. Assim são os gafanhotos. São bem organizados. E... o símbolo que ele está tratando aqui também, a gente tem que descobrir quem é que é tão organizado dessa forma, que não atrapalha o outro, apesar de serem tantos. Eles não se acotovelam, eu não sabia que gafanhoto tinha cotovelo, permanecem em suas trilhas, passam desarmados pelas linhas de defesa, ou seja, sem danificar um soldado amigo, sem desmanchar a fila. Nenhum desmancha a fila. Apressam-se para a cidade. Estou no verso 9, tá? Vou colocar o verso 9 aqui, pronto. Apressam-se para a cidade. Correm ao longo do muro. Então, é uma cidade que tem muro. Muitas cidades no passado não tinham muro. Outras tinham. Existiam as cidades fortificadas com muro e existiam cidades que eram abertas. Isso está na escritura. Jerusalém tinha muro ou não? Tem até hoje. Tem até hoje. Sempre teve. Sempre foi uma cidade fortificada. As cidades fortificadas tinham que ter muro. Jerusalém, Megiddo, Hatzor, todas tinham que ter muro. Cidades fortificadas. Sobem em direção às casas. Entram pelas janelas como ladrões. Ao seu avanço, a terra treme. Ao seu avanço, a terra treme. E os céus se abalam. O sol e a lua escurecem. Opa! O sol e a lua escurecem. E as estrelas, olha aqui. Kohavim, nunca aparece estrela no singular, sempre no plural. E as estrelas deixam de brilhar. Asfu Nagiam, perde o seu brilho, perde o brilho delas. Verso 11, Adonai grita ordens para seus exércitos. Seu exército é imenso. Opa! Seu exército é imenso. No capítulo 9 fala de tamanho de exército? Fala. Gente, é impressionante os detalhes de Joel capítulo 1, capítulo 2 e os detalhes do capítulo 9 de Revelação. Não tem como não fazer uma conexão. Então nós temos que pegar os detalhes de Joel e encaixar em Revelação, e aí você entende o capítulo 9. Impressionante. Impressionante.
Adonai grita ordens para seu exército é imenso, poderoso, e realiza o que ele diz. Pois grande é o dia de Adonai. Grande é o dia de Adonai. Ki gadol yom Hashem. Venorá meod. Igual a Yohanan aqui, né? Norá meod. Grande é o dia de Adonai. Grande é o dia do Eterno. Aterrador, Norá meod. Muito aterrador, muito temível. Quem o poderá suportar? Quem poderá suportar o dia de Adonai? Contudo, presta atenção, gente. Baruch Hashem. Essa é a razão de existir os profetas. Essa é a razão de existir o livro de Revelação, o que vamos ler agora. Por que os profetas foram levantados? Para trazer, para levar o povo a Teshuvá. Para apresentar o povo a Teshuvá. O principal objetivo dos profetas não são profecias. O principal objetivo dos profetas é a Teshuvá. Arrependimento. É por isso que muitos não gostavam dos profetas. É por isso que muitos matavam os profetas. Por quê? Porque a principal razão dos profetas terem sido levantados pelo Eterno é uma. Vocês precisam voltar. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam largar os pecados e fazer teshuvá e voltar para o Eterno. E aí as profecias eram justamente para isso, para alertar o povo. O que acontecerá? O que acontecerá no futuro? Se arrepende agora para você poder usufruir do que há de bom e se livrar do que há de ruim. Todos os profetas, se é profeta, ele não fica fazendo só profecia. Não, em primeiro lugar, se ele é profeta, ele leva o povo ao arrependimento. Veja, por exemplo, Yohanan Hamatibili, Yohanan Imessor. Profeta. Apesar dele não se considerar um profeta. De tão humilde que era. Mas um profeta. E quais são as palavras dele? Arrependam-se. Façam teshuvá. Abandonem os pecados. Todo e qualquer profeta, se é usado pelo Eterno, levantado pelo Eterno, ele fala de arrependimento. Profecia é segundo plano. Segundo plano. Irmeiarro, Jeremias. Qual a mensagem dele? Arrependimento. Yeshayahu, qual a mensagem dele? Arrependimento. Nahum, arrependimento. Ovadiah, arrependimento. Roshea, arrependimento. Pode ler os profetas. Qualquer um. Hagai, Ageu, arrependimento. Zechariah, arrependimento. Malachi, arrependimento. Bom, vamos lá. Para isso que existem os profetas. Verso 12. Veja comigo. Vegam atah. Vegam atah. E também agora. Neum Adonai. Diz Adonai. Chuvu. Voltem. Adai até mim. Bechol levavchem. De todo o coração de vocês. Agora. Quando você assiste esse vídeo, nesse momento que você está assistindo, nesse momento que você está vendo o texto bíblico, agora, olha que texto lindo, também agora, ou seja, o Eterno abre a porta para o arrependimento, ainda está aberta, essa porta ainda está aberta. O motivo, a razão de existir profetas, profecias, não fica ligado, né, somente nas profecias, porque é muito interessante as profecias. O mais importante é o que elas representam, por que elas foram dadas para o arrependimento. Teshuvá, chuvu, voltem, adai para mim, até mim. Mas voltem, bichol levavchem, de todo o teu coração. Ou como está no texto, Bekol levavchem, de todo o coração de vocês. O betsom, e no jejum. O beberri, e no choro.
Ubemisped. Ubemisped. Sped é se lamentar. E no lamento, se lamentar. Lamentando-se. Ou seja, arrependimento. E aí vem o verso 13, que é extremamente interessante, né? Demais. Veja. Vai criu e rasguem. Levavichem, o coração de vocês. Ve'al bigdeichem, e não as roupas de vocês. Não é para rasgar as roupas de vocês. Eu quero que vocês, como sinal de luto, eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Ve'shuvu. E voltem. Voltem. Retornem ao Eterno. El Adonai, para Adonai Elohim. Que Hanum, pois compassivo, Verahum e misericordioso. Ele, El Melohachamim, ele é o Elohim cheio de misericórdias. Ele é compassivo e misericordioso. Hu é ele. Erer Apaim, Verav Chesed. Tardio em irar-se, alongado, erer, apaim é irar-se, né? Erer, ele estende a sua misericórdia, verav chesed, e grandioso em graça, chesed. Como é que não tem graça? Como é que não tem a palavra graça no Tanar? Onde mais aparece, principalmente na Torá. Veniham al ra'a. Veniham. Vamos de novo aqui. Veniham al ra'a. Vagaroso para irar-se, rico em graça, compassivo, misericordioso. Bendito seja ele para sempre. Graças ao Eterno. Ele é compassivo sobre o mal que o ser humano pratica. Ele aguarda para ter misericórdia de nós. Agora precisamos desejar o arrependimento. Precisamos desejar de todo o coração. Precisamos rasgar o nosso coração, não as roupas. Ele não quer que ninguém rasgue roupa. Ele quer que rasguemos os nossos corações. Depois vem o verso 14. Quem sabe ele pode mudar de ideia e deixar a bênção atrás dele. Quem sabe ele não pode mudar a ideia da destruição. Então, se a pessoa está destinada à destruição e se arrepender, como já vimos no profeta Ies, que é Ezequiel, e em toda a escritura, é o que o Eterno mais deseja, o arrependimento. Por que existem os profetas? Por que os profetas existem? Para levar o arrependimento às pessoas. Então, no capítulo 9, para ter conexão total com Yoel, tem que se falar sobre arrependimento, sobre oportunidade de arrependimento. E vocês vão ver claramente que o capítulo 9, no finalzinho, fala justamente disso. O problema é que muitos, ou como diz lá, eles não quiseram se arrepender. Mesmo assim, eles não buscaram arrependimento. É algo que nós escolhemos. Então, o capítulo 9 de Revelação, grande parte dele está resolvido aqui dentro de Yoel. Vamos voltar aqui então para ele. Vamos utilizar tudo que lemos em Yoel. Tá? Vamos lá. Verso 4. E eles foram ordenados para não destruir a relva da terra, e não destruir os vegetais, e não destruir as árvores do campo, mas somente as pessoas que não possuíam o selo de Elohim
sobre a testa. Aqueles que tinham o selo, como já vimos anteriormente em Revelação, o selo nas testas, esses não seriam atingidos. E não deu para eles matar, mas somente para o desespero, por 5 meses. Isso mesmo. Por Hamishá Rodashim. Hamishá Rodashim, 5 meses. 5 meses de desespero, de dor, como a dor de um ser humano que o escorpião danificou, que o escorpião ferroou. Akravim, que o escorpião ferroou. Vocês observam que lá em Ioel, a gente não lê sobre morte, a gente lê sobre dor, sobre desespero, sobre espanto, sobre 5 meses. É incrível como 5 meses, e aqui eu vou utilizar entre aspas, olha só. Até o momento do último cerco, a guerra estava em um curso há mais de 3 anos. A revolta dos judeus começou no ano 66. As tropas vieram no ano 67. Primeiro foram o exército, os poucos que tinham romanos. Depois vieram as legiões, a partir do ano 67. 3 anos. Final de 66. Quando eu falo final de 66, eu estou falando de entre setembro e outubro. Porque o ano é quando o ano sempre muda no calendário judaico. Vamos lá. A última cena agora se desenrola e dura exatamente 5 meses. Está escrito aqui. A última cena agora se desenrola e dura 5 meses. Tito começou o cerco em Jerusalém na primavera, ou seja, em abril. No ano 70, a primavera foi em abril e não em março. Abril, porque Titus não ia levar o seu exército durante o inverno. Os defensores estenderam desesperadamente por 5 meses, mas até o final do mês de agosto, a área do templo foi ocupada e a Santa Casa, a Casa da Santidade, foi incendiada. Shimon e seus seguidores, em última análise, com a cooperação das forças de Yohanan e dos Zelotes contra seu inimigo comum, realizaram ataques ferozes contra os romanos na muralha da cidade. Muralha, muro, falou bastante disso nos profetas, né? Fortificada e o templo por 5 meses. O resto da cidade caiu nas mãos dos romanos, que massacraram os judeus indefesos no final e saquearam e queimaram a cidade inteira. Então, é muito interessante isso, gente. 5 meses. Exatamente o tempo em que a última parte desse cerco durou. 5 meses. A última legião romana que veio com tudo. E no final nós vamos falar sobre as legiões romanas. Vou explicar a vocês a organização, que aí vocês vão se lembrar do que lemos no texto. A representação é muito interessante. Muito interessante. Com a destruição do templo. Muito, muito interessante. E somando os 3 anos e mais os 5 meses, dá mais ou menos os 3 anos e meio das profecias. Muito interessante. Assim também como foi 3 anos e meio, o tempo da história de Hanukkah, né? De Antíoco Epifânio. As coisas acabam se repetindo, os ciclos acabam se repetindo e de forma muito semelhante.
Vamos ler o verso 6, né? O verso 6 diz: naqueles dias vão perguntar os filhos dos seres humanos pela morte e não encontrarão ela. Desejarão que suas almas fossem entregues para a morte e a morte fugirá deles. Tem alguma parte da escritura que diz isso? Tem. Inclusive Lucas capítulo 23, verso 30, Lucas 23, 30, é citado justamente o texto que eu vou ler agora, que é o texto de Oséias. Eu só vou ler esse, tem outros por causa do tempo. Oséias, capítulo 10, Oséias, capítulo 10, vamos ver. Pronto. Eu vou colocar para vocês aqui na tela também o texto. Ótimo. Agora eu vou colocar agora o texto para vocês aqui da VAR, que vocês podem baixar gratuitamente no nosso canal. Porém, só pode ser utilizado para computadores e notebooks. Não funciona em celulares, tablets, Android, nada disso, tá? Oséias. Oséias, aqui. Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10, verso 8. 10, 8. Deixa eu colocar aqui no verso 8. Pronto. Olha só. Destruição sobrevirá sobre os lugares altos de Aven. Isto é, ao pecado de Israel. Hatat Israel. Aven tem a ver com... vem da palavra Avon, que quer dizer iniquidade. Cotes, ou seja, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. Misbechotam, sobre os seus altares. E eles dirão às montanhas: Ve'amru le harim. Ve'amru, e dirão le harim, para as montanhas. Kassunu, cubra-nos. Kassunu, cubra-nos. Caia sobre nós. Vela Gevaot. Geva quer dizer colina. Gevaot, colinas. E para as colinas, Niflu aleino. Caia sobre nós. Levante-se sobre nós. Ou seja, nos cubra também. Nos mate. Isso é exatamente a mesma coisa de Lucas 23, 30. Isso é exatamente a mesma coisa. Isso é exatamente a mesma coisa de Irmeiarro, capítulo 8, Jeremias, capítulo 8. E houve Jó, capítulo 3, verso 20, verso 21. E Lucas, capítulo 23, verso 30. Pedirão a morte e não encontrarão, de tanto sofrimento que estavam. Não só pela dor das feridas, não só pela dor dos machucados, mas principalmente pela dor de ver a cidade queimando, de ver tudo destruído, de ver todo o sonho terminado. Pelo menos por hora. De acharem que com sua própria força, de acharem que pelo seu próprio braço, pelos seus próprios exércitos, iriam conseguir, já que no passado os sacerdotes conseguiram expelir o terrível exército de Antíoco Epifânio, agora também conseguiríamos, porque agora nós temos um exército, não somos sacerdotes, temos exércitos agora. E pareciam os gafanhotos como cavalos preparados para a guerra. Gente, é exatamente o que está no livro de Yoel. Cavalos para a guerra. Sobre a cabeça deles como coroas de ouro e como faces de pessoas eram suas faces. As faces deles, dos gafanhotos, eram como faces de pessoas, faces de seres humanos. Cabelos para eles eram como cabelos de mulheres,
Vamos ver isso no final. Algo parecido com isso aqui. E seus dentes eram dentes de leões. E sobre eles tinham couraças como couraças de ferro. E a voz de suas asas, olha só. E a voz de suas asas como uma voz de multidão de carruagens de cavalos que estão correndo para a batalha. Então, as asas deles, seja lá o que for, o que significa essas asas, faz um barulho. E o barulho é como o barulho de carruagens de cavalos correndo para a batalha. Caudas para eles eram como escorpiões, e nas suas caudas aguilhões, ferrões, que com força entram para ferir os filhos dos seres humanos por 5 meses. Hamishá Rodashim. Verso 11. E sobre eles um rei. Sobre eles um rei. Ve aleihem melech hu. Ve aleihem melech. E sobre eles um rei. Hu malach hateom. Ele é o mensageiro do abismo. Não a estrela que caiu para abrir o abismo. Essa estrela foi só para abrir o abismo. Parece aqui ser um outro que saiu do abismo. Um outro mensageiro. Que isso nós vamos ver um pouco mais na frente. Aquele que sai do abismo. Mais na frente vocês vão entender um pouco melhor sobre esse assunto. Deixa chegar lá pelo capítulo 11, pelo capítulo 12, principalmente pelo capítulo 13. Asher Shemó, e o seu nome, Bisfat Ever, na língua de Ever. Qual é a língua de Ever? Hebraico. Na língua hebraica é Avadon. O nome dele já sei. Gente, claro que em revelação não vai revelar o nome de ninguém. Aqui é uma descrição, é um simbolismo. Avadon significa destruidor. Ele é o destruidor. Tem alguém chamado destruidor? Ele é o rei que coordena todos os gafanhotos, seja lá o que eles forem. Ve Hayavanim, e os gregos, e creulo Apolion, e os gregos chamam Apolion. Apolion em grego significa destruidor. Avadon em hebraico significa destruidor. As duas línguas são nomes diferentes, mas possuem o mesmo significado. É engraçado quando você lê o verso 11 pelas traduções, e o tradutor coloca, na nossa língua, tentando incutir na mente das pessoas que o livro de Revelação foi escrito originalmente em grego. Não foi. Não é isso que diz o texto. O texto diz, na língua hebraica, na língua de Ever, na língua hebraica, não é nem Ivri, é na língua de Ever, na língua do descendente de Shem, chamado Ever, que foi quando foi dividida as línguas. Ever e sua família continuou falando a língua da criação, a língua hebraica. E na língua dos Yevanim, dos gregos, ou, se você quiser, jônios, como estão dos gregos, eles chamam por Apolion. Eles chamam por Ikraú-lo, chamam para ele Apolion. Eis que o primeiro passou, indo adiante, e o segundo e o terceiro ainda chegarão. Veja que esse verso 12, a gente se lembra do verso 13 do capítulo 8 que estudamos, né, a última aula que estudamos. Veja só. E olhei e ouvi o mensageiro voando na metade dos céus, lendo em voz alta. Oi, oi, oi. Ou seja, ai, ai, ai. Dos habitantes da terra por causa das vozes do chofar, que ainda dos 3 dos mensageiros que estão preparados para tocar. Será terrível, porque os últimos
trará para a humanidade morte. Para o sexto mensageiro, que estava com o chofar, o penúltimo, na sua mão, dizendo: solte os 4 mensageiros, os presos sobre o rio, o grande rio Eufrates. Nehar Frat. O grande rio Eufrates. Hagadol Nehar Frat. O grande rio Eufrates. Isso aqui está no livro do profeta Daniel, quando ele estava nas margens do rio Eufrates. E os 4 mensageiros foram soltos, que estavam preparados para a hora, e para o dia, e para o mês, para o ano, para matar a terça parte dos filhos dos seres humanos. Então, primeiro vem dor, muita dor, angústia, desespero, e depois virá a morte. Porque são 4 para os 4 cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. No verso 16, o número dos exércitos das cavalarias era acima de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Vocês viram no livro de Joel, ele não dá o número, mas ele diz que são incontáveis. Assim como o Salmo 68, verso 18, nas Bíblias cristãs, verso 17, os carros de Elohim são miríades, milhares de milhares. Adonai está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. E eu vi, na visão dos cavalos, e vi na visão, Veken raiti be razon, e vi na visão, et assusim, os cavalos e os cavaleiros, que suas couraças possuíam aparência de fogo azul e enxofre. Fogo azul e enxofre. E cabeças dos cavalos como cabeças de leões, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Verso 18. Nestas três pragas, na fumaça, no enxofre que lançavam pelas suas bocas, queimando a terça parte dos filhos dos homens, pois o poder dos cavalos estava nas suas bocas, o poder, a força dos cavalos, e nas suas caudas. O que é isso que lança esse fogo, né? No final eu vou mostrar a vocês. Pois suas caudas eram como serpentes e cabeças para eles que entravam neles, ferindo-os. Essas armas, né? Agora presta atenção. Para mim, o texto mais importante do capítulo 9. E o restante dos filhos dos seres humanos não morreram nestas pragas. Não voltaram das suas obras de suas mãos, adorando mais aos demônios, adorando mais Od Lashedim, aos ídolos de ouro, Zahav, e ídolos de prata, Kesef, e bronze, Neroshet, Even e pedra, e árvore, ou seja, madeira, que não enxergam, não ouvem e não andam. Para que revelação foi escrito? Para o arrependimento. Techuvá. Para isso o Eterno levantou seus profetas. Para isso o Eterno ungiu o Mashiach, para trazer ao mundo arrependimento. Despertar para Techuvá. Despertar para o arrependimento. Revelação não é para colocar medo em ninguém. Revelação é uma carta de amor, um livro de amor para o ser humano. O Eterno quer que todos cheguem ao arrependimento, mas não depende dele, depende de cada um de nós. E também não voltaram dos seus crimes e das feitiçarias e prostituições e roubo que estão nas suas mãos. Lo shavu, não voltaram.
O livro de Joel, que lemos, capítulo 1, capítulo 2, principalmente capítulo 2. Esse é o objetivo. Arrependimento. Um beijo para você. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, tem um desejo, quer fazer isso, mas não adianta ter o desejo, não adianta achar bonito, não adianta achar certo, você tem que praticar, você tem que fazer. A escritura, ela é prática, não teórica, ela é prática. Prática. A teoria é só para nos orientar, mas não serve de nada se não colocarmos em execução. Arrependa-se. Busque ao Eterno de todo o seu coração, para que todas essas pragas não recaiam sobre você no futuro. Para que você desfrute do melhor do livro de Revelação, que é a parte final. Está com o Eterno para sempre. Essa é a nossa maior herança. Esse é o melhor resultado que possamos ter. Esse é o melhor prêmio que possamos ter. Estar com Ele para sempre. E é no amor dele, através do seu Filho Yeshua, que eu termino essa aula com vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, até o capítulo 10 de Revelação. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Baruch Hashem. Bendito seja Adonai para sempre. Thank you.
Shalom, pessoal. Terminamos o estudo. Se vocês ficaram até o finalzinho aí, eu fiquei de mostrar para vocês algumas imagens e acabei esquecendo, né? Acabei me passando e não mostrando. Então, para vocês que ficaram até o final, para vocês que conseguiram ficar até o final, eu vou mostrar agora, tá? Vamos lá. Rapidamente, olha que interessante aqui, fazendo uma conexão com o primeiro século. Olha o que esse artista que fez esse desenho sobre as legiões romanas. Olha só que interessante. Coroa de reflexo dourado, Yohanan cita isso, né? Cabelos como de mulher, rosto de homem, dentes de leão, esse elmo aqui, o tórax envolto de ferro. E mais interessante é a questão das asas. Olha as asas. Os escudos romanos tinham desenho justamente de asas, tá? E segundo Yohanan, ele não diz que as asas voavam. Ele não está falando sobre voar, ele está falando sobre o barulho, o som que as asas faziam. Então,
As legiões romanas, eles, através dos escudos, eles batiam com os escudos no chão. Isso causava um barulho ensurdecedor, porque eram milhares e milhares e milhares. Então, era de forma ordenada, né? Que era feito, cada parte era feito, sabiam o momento de bater eles batiam o escudo e depois marchavam. Batiam o escudo e depois marchavam. Um barulho muito grande para amedrontar os inimigos. E olha a lança, olha a ponta da lança dos soldados romanos. O dano que causava isso, justamente como uma ferroada de escorpião. Olha a informação que nos traz as enciclopédias. Cada legião romana completa tinha um efetivo de 5 a 6 mil soldados, engajados por contrato, disciplinados e bem treinados. Os legionários eram divididos em 10 cortes de 500 a 600 homens. Depende, se era 5 mil ou eram 6 mil. Então, eram 10 cortes, sempre 10 cortes, ou de 500 homens ou de 600 homens. Estas cortes, essas 10 cortes, eram divididas em centúrias. Centúrias vem do latim, que é 100, né? Centúria, daí que vem centurião. O centurião, ele tomava conta de 100 pessoas, 100 soldados. Então, dentro das 10 cortes, as 10 cortes eram divididas em centúrias. Então, se eram 500 por corte, eram 5 centúrias. Se eram 600 por corte, quando a legião era de 6 mil, eram 6 centúrias. E dentro das centúrias ainda tinham as decúrias, ou seja, dentro dos 100 ainda tinham grupos de 10, muito organizado. E cada grupo desse tinha um líder. Tinha o líder maior, que comandava toda a legião, tinha os centuriões, né? Depois tinha as decúrias. Então, era muito organizado. A infraestrutura da legião era uma coisa imensa e organizada. Por isso que não saíam das fileiras, por isso que não se desorganizavam, por isso que estavam sempre organizados, como lemos lá no profeta Joel. Isso, claro, fazendo uma conexão com o primeiro século, tá? Quando foi escrito o livro de Revelação. Cada legião contava com alas de cavalaria. Teoricamente, eram 300 cavaleiros. Muitos destes eram estrangeiros, mercenários. Um corpo de besteiros, além das tropas auxiliares, os vexilatos. Não me pergunte que eu não sei bem o que é isso aí, só estou citando exatamente como está aqui na enciclopédia. Agora veja, aqui você vê uma foto da catapulta romana e aqui o desenho. Aqui você vê aqui deve ser um centurião que está dando as ordens para o soldado, tá? O exército romano tinha uma arma chamada arma Scorpio. Olha que interessante, arma Scorpio, que seria uma espécie de .50 romana, similar a uma besta medieval ampliada. O escorpião, Scorpio vem da palavra latim, que é escorpião. Disparava flechas de ponta de ferro de 70 centímetros ou balas de chumbo, né? Era usada do mesmo modo que as metralhadoras atuais, para fogo de apoio e supressão. Seu alcance chegava a 370 metros e podia ser operada por 1 ou 2 homens. Algumas eram equipadas com um carregador de flechas, sendo capazes de tiro rápido. Era uma arma de trajetória tensa, rápida, precisa e mortal. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, que é bem interessante, que você pode fazer essa conexão aí com o texto do capítulo 9.
Aqui você vê aqui no chão aqui essas pedras aqui. Algumas delas eu já vi em Israel, já sentei em um inclusive, dessa mais ou menos assim. Uma pedra imensa. Imagine uma pedra dessa caindo nas pessoas, nas casas, nos palácios. Muitas delas com fogo. Eles equipavam as flechas com fogo. Então, realmente, uma máquina brutal de guerra. Bom, você que ficou até agora, um beijo para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom. Laila Tov, uma boa noite. No amor do nosso Mashiach Yeshua. Tchau, tchau.